pessoas estão aqui para ver o Matt Savage Trio. Um grupo que está dando o que falar em todo o país. O líder da banda é um mestre do teclado. Mas não é fácil envergá-lo. Os seus pés mal alcançam os pedais. Matt Savage tem apenas 10 anos. Ele já tocou em festivais de jazz por todo o continente. Nova Orleans, Portland, no Maine e Montreal. E grande parte das músicas que ele toca são composições próprias. Eu recomendo este aqui. E ele até já se apresentou em cadeia nacional de TV. Senhoras e senhores, o Matt Savage Trio. Mandem ver. E o que mais surpreende não é a sua habilidade, mas sim a compreensão que tem do jazz, mesmo sendo tão jovem. É um triângulo com Charlie Parker numa ponta, Bill Evans tocando as baladas em outra ponta e Thelonious Monk naquela ponta. E eu estou em algum lugar no meio. E desde pequeno, Matt já era especial. Ele andou cedo, correu cedo, falou cedo. Ele fez tudo como se estivesse com pressa. Com 1 ano e meio, Matt já lia e soletrava. O que diz aí? L-A-R-R-Y. Aqui diz Larry. É isso mesmo. Mas havia um lado negativo nessa promessa tão precoce. Dar um beijo nele, dar um banho ou qualquer tipo de contato físico era horrível para ele. Médicos diagnosticaram que Matt era portador de uma forma de autismo, um grave distúrbio de aprendizagem e de relacionamento. Não é demais? Olha só! É difícil quando, de repente, todas as suas expectativas desmoronam e você ouve que ele talvez não frequente uma escola comum e talvez não se torne independente. Como a maioria dos autistas, Matt tem problemas para se comunicar com as pessoas. Deve se dedicar mais a isso. E precisa fazer muita terapia para aprender hábitos sociais simples, que ocorrem naturalmente à maioria das crianças. Como se sentiria? Eu ficaria satisfeito. Recoste. Ele se tornou menos sensível ao toque humano. 1, 2. Isso é bom. Uma vez e salte de novo. Mas ele ainda precisa aprender a controlar os seus impulsos físicos. O talento de Matt para o jazz surgiu de repente, aos 7 anos de idade. De repente, essa música começou a brotar dele. Essa música que tinha estado escondida por tanto tempo apenas começou a jorrar. Nunca fomos grandes fãs de jazz, então não sei exatamente de onde ele tirou isso. A sua habilidade ao piano sempre surpreende o seu professor de música. Que percebe uma gama incrível de habilidades em seu aluno. E se eu tocar algumas notas para você encontrar no piano? Toque de novo, por favor. Matt é capaz de reconhecer e reproduzir as notas com exatidão. Bom. Isso se chama ouvido absoluto. É um dom muito raro. Apenas uma em cada 10.000 pessoas o possui. Isso. Bom. Ele brinca, ele é um garotinho. Em vez de sair e brincar com uma bola de futebol, pronto, outra mão. E fazer truques com uma bola de futebol, ele faz isso com o piano. Obrigada. Mas Matt não é apenas uma criança prodígio. Ele é o que se conhece como savant.
uma pessoa com limitações físicas e sociais, mas que possui uma habilidade incrível em uma determinada área. Como marca registrada, um savante é alguém que espontaneamente desenvolve uma exímia habilidade sem nunca ter treinado. Esse é um conceito básico. O Dr. Alan Snyder é um cientista altamente conceituado que mora em Sydney, na Austrália. Como diretor do Centro da Mente na Universidade de Sydney, ele estuda savantes há muitos anos. Os savantes me fascinam. Eles me fascinam porque eles são uma janela para a mente normal. Eles são uma janela para descobrirmos como nos tornarmos mais criativos. Os talentos peculiares dos savantes têm intrigado os cientistas há mais de um século. Foi em 1887 que o psicanalista britânico J. Landon Down cunhou o termo idiota savante, que significa aquele que é tolo e sábio. Hoje, o termo usado é síndrome de savant. A maioria das pessoas sabe da existência dos savantes por causa do filme Rain Man. O personagem principal, interpretado por Dustin Hoffman, foi parcialmente baseado neste homem, que mora em Salt Lake City. Kim Peek passa quase 7 horas por dia lendo, devorando enciclopédias e outros livros com fatos obscuros. O Dr. Daniel Christensen, da Universidade de Utah, estuda Kim há mais de 15 anos. Eu nunca tinha visto alguém como ele. O que ele podia fazer era mesmo surpreendente. Kim é capaz de citar as rodovias que passam por cada uma das cidades norte-americanas, junto com os códigos de área e CEPs. Kim, se estivesse dirigindo de Tucson para Nogales, por quais cidades você passaria? Green Valley. E qual estrada pegaria? Não seria 19? Quem venceu o campeonato mundial? Kim tem um suprimento inesgotável de fatos sobre todos os assuntos. Dodgers 4, White Sox 2. Vamos terminar com umas coisas em que você é bom mesmo, tá bom? Muito bom. Quem ganhou o Oscar de melhor filme em 1953? A um passo da eternidade. E Velho Olhos Azuis era ator coadjuvante. Você lembra desse? São ilhas de habilidade, ilhas. E vivem cercados de mares de inépcia e deficiências. Apesar de seu conhecimento enciclopédico, o QI de Kim é de apenas 73. E aos 52 anos, ele continua dependente do pai. Eu preciso ajudá-lo a se barbear e a se banhar. E pego as roupas de baixo para ele. E as outras roupas. E às vezes eu o ajudo a escolher o que ele quer vestir. Está tudo bem? Pegou os sapatos certos? Isso. Hoje, no mundo todo, existem pouco menos de 100 savantes prodigiosos como Kim. Foi Guerra e Paz. Kim Peek é savante. Em que ano ele compôs O Amor das Três Em Laranjas? 1921. Ele tem um QI de apenas 73. Contudo, a sua memória é prodigiosa. Aqui ele surpreende a diretora da Biblioteca de Música da Universidade de Utah. E que peça é essa? Qual é? Eu sei que você conhece. A Qual? Sinfonia Fantástica. A Sinfonia Fantástica. Marcha rumo ao Cadafalso. Isso. E em que ano ele a compôs? 1830. E o que torna essa demonstração ainda mais surpreendente é que, segundo o seu pai, Kim não ouve essa música há décadas. Quando Schubert viveu? 1797 a 1828. Isso mesmo. Ele ouviu a maioria dessas composições em discos entre os 3 e os 6 anos. E a sua memória para a história em geral é igualmente vasta, como o professor de história Ronald Smelser descobriu. No final da guerra, 3 generais da União, em 3 lugares diferentes, estavam detonando com a Confederação. Quem eram eles e onde eles estavam? Grant em Sheridan, na Virgínia, e Sherman, na Geórgia. E você sabia que ela vai ter um bebê? Ela vai ter um bebê! De qual filme é esse diálogo? E o vento levou. Exato. Falando ainda da Guerra Civil, onde Lincoln ficou em Gettysburg? Ficou no 227 na rua Northwest Grant. Mas ele só passou a noite lá. Ele fez o discurso no dia seguinte.
Universidade de Sydney, o Dr. Alan Snyder diz que o tipo de memória de Kim e de outros savantes é bem diferente da memória comum. Uma memória fenomenal parece ser uma marca registrada dos savantes. Eles não têm uma memória conceitual, eles têm uma memória meio literal. Eles enxergam todos os ângulos de uma imagem sem entender o seu significado. O Dr. Snyder já estudou dezenas de casos de savantes e está convencido de que a memória literal... E você diria que isso aqui é o lobo temporal esquerdo? Essa habilidade de registrar e repetir informações cruas é a essência do que torna uma pessoa um savante. Um artista savante conhecido que vive em Londres é um de seus exemplos. Stephen Wiltshire pode olhar de relance para um edifício complicado e, em menos de 1 hora, reproduzi-lo. Eu amo desenhar porque eu sou um artista, porque faço desenhos de coisas. Eu desenho prédios. E desde cedo, a sua família percebeu sinais de autismo. Ele não gostava de ser tocado e tinha um monte de chiliques. Começava a gritar e se autoflagelava, que é uma coisa muito comum em crianças autistas. Ele entende apenas as palavras mais simples e tem dificuldade para dizer como aprendeu a desenhar. Eu consigo fazer sozinho. Isso não é problema, porque eu sinto que vai ficar tudo bem. Ele precisa que a irmã o ajude até nas tarefas mais simples. Deste lado? É, deste lado. E mesmo tendo mais de 20, ele ainda mora com a mãe. Ele também não entende o conceito da matemática. Quando Stephen vai comprar alguma coisa, costumamos dar o troco exato para ele, porque ele não entende nem sequer as somas mais simples. É muita sorte sua ter essa memória tão incrível. Margaret Hilson, que é agente literária, conheceu Stephen quando ele tinha apenas 11 anos. Ela alimentou seu talento levando-o em viagens para ver os grandes monumentos do mundo. A Torre Eiffel em Paris, a Catedral de São Basílio em Moscou, o edifício da Chrysler em Nova York e os famosos bondes de São Francisco. Todos desenhados em incrível detalhe. O Stephen nunca teve nenhuma aula de arte na vida, mas entende bem de perspectiva. Com a ajuda de Margaret, Stephen produziu material para 4 livros campeões de vendas. Qual é a sua localização? E vimos uma prova claríssima de seu talento incrível ao levá-lo num curto passeio de helicóptero sobre Londres. Estamos sobre Canary Wharf agora. De volta à prancheta, Stephen começa a desenhar. Ele começa rascunhando com o lápis e depois usa uma caneta. Até mesmo hoje, depois de anos vendo o Stephen desenhar, eu ainda acho muito fascinante e hipnótico. E quando a caneta encosta no papel, ela age como uma máquina de costura, como um bordado, como uma renda complexa. Sempre obcecado por arranha-céus, Stephen desenha a parte central, a região dos arranha-céus londrinos, Canary Wharf. Já acabei. Está terminado. E o processo todo levou apenas 3 horas. Isso é extraordinário. É como se pegasse uma foto aérea e pusesse no papel. É bem sofisticado. Isto é Greenwich e a Royal Naval College. E essa é a Casa da Rainha. Isso. O desenho abrange 7 distritos londrinos, 4 marcos da cidade e mais de 100 edificações, muitas ainda em construção. A perspectiva é perfeita. Outra vez demonstrando a habilidade de Stephen de se lembrar dos detalhes minúsculos, vistos só de relance. O Dr. Snyder diz que a produção artística dos savantes está intimamente ligada à sua memória.
Eles têm a perspectiva do mundo e a reproduzem como ele é, sem interpretá-lo. Suas habilidades parecem estar mais ligadas à parte literal do cérebro, hemisfério direito, e menos à parte conceitual. Memória mecânica, música, desenho... As habilidades que os savantes dominam são funções primárias, baseadas no hemisfério direito do cérebro. E elas contrastam com a lógica e a linguagem, que são consideradas habilidades do hemisfério esquerdo do cérebro. Mais ou menos aqui. O Dr. Snyder acredita ter dado mais um passo para encontrar o ponto exato do cérebro que é diferente nos savantes. E ele criou um modo engenhoso para testar a sua hipótese. Savantes como Matt Savage têm habilidades surpreendentes que parecem emergir espontaneamente. Eu tenho um equipamento novo aqui. Quer ver meu computador? Onde o seu computador está? Ali. Conclusão. Como Matt, Joseph Sullivan é autista e comunicar-se com ele pode ser frustrante. Essa é uma coisa que nós... Conclusão. E apesar de, às vezes, ele não conseguir se concentrar numa simples conversa... Conclusão. O que isso significa? O que significa o quê? Conclusão é uma das novas? É uma nova. E conclusão é o ato de concluir. De concluir o quê? Ele tem uma habilidade incrível com números. Ele é capaz de solucionar problemas complexos com uma facilidade surpreendente. Vamos tentar. 775 ao quadrado. 600.625. Certo. Esse tipo de cálculo fascina os cientistas simplesmente por sua velocidade. 4.555 ao quadrado. É um número grande. 20.748.025. Quer saber uma coisa? Quero. Você está certo. Kim Peek não é capaz de realizar esse tipo de feito matemático, mas consegue fazer um outro tipo de cálculo complexo com a mesma velocidade incrível. Eu digo a data e você me diz o dia da semana. 12 de maio de 1961. Foi uma sexta. 4 de agosto de 1902. Foi uma segunda. Em que dia caiu a primeira segunda-feira de março de 1981? Dia 2. Eu consigo. E o repertório de Kim remonta ao ano 1º depois de Cristo. César Augusto morreu em 19 de agosto. Ano 14 depois de Cristo. E 14 depois de Cristo foi num domingo. Qualquer um pode fazer cálculos de calendário usando tabelas matemáticas complexas. Mas nem mesmo o professor de matemática, Kenneth Golden, consegue acompanhar Kim. Que dia da semana foi 1º de agosto de 1902? Foi uma sexta. Kim deu a resposta em apenas 2 segundos. Eu consigo. O professor Golden ainda está calculando. Sexta. O professor Golden precisou de 21 segundos e de uma calculadora para obter a resposta. Nunca ensinaram a fórmula a Kim. É como se ele tivesse todas as datas embutidas no cérebro. Kim fez a sua primeira ressonância magnética aos 37 anos. Os médicos ficaram surpresos ao descobrir que ele não tinha o corpo caloso, a ligação entre os 2 hemisférios cerebrais. Isso pode explicar por que, quando ele lê, o seu olho direito percorre uma página enquanto o olho esquerdo percorre outra. Mas a ausência desse elo crucial não explica as suas habilidades. Outros savantes têm o corpo caloso aumentado. O Dr. Dan Christensen diz que existem muitas teorias sobre a estrutura cerebral dos savantes, mas nenhuma delas explica as habilidades. E uma outra teoria diz que qualquer um é capaz de fazer essas coisas se praticar bastante. Encontrei um erro. Lembra que eu... Depois de conhecer o Kim e conversar com ele por um tempo, você vai ver que não importa quanto tempo pratique, nunca será capaz de fazer o que ele faz. Também fiz o Rio Tamisa. Você sabe tudo. A maioria de nós não é capaz de fazer coisas que são comuns para os savantes. Margaret Hilson está pasma com a incrível habilidade de Stephen Wiltshire capturar em seus desenhos detalhes que ele é incapaz de entender em outras partes de sua vida. Este é o Canada Square One.
Quando pedem a ele para desenhar um prédio, digamos um arranha-céu com centenas de janelas, ele reproduz a quantidade exata de janelas. Mas a sua habilidade matemática é inexistente. Quando Stephen olha para um edifício, Margaret acredita que ele o faz de uma maneira completamente diferente da dela. Parece que o que falta no Stephen é um botão de edição. Ele vê tudo, enquanto nós só vemos aquilo em que queremos nos concentrar. Não se sabe exatamente como a percepção é processada no cérebro. Como especialista em visão humana e animal, o Dr. Alan Snyder propôs uma nova teoria sobre como o cérebro processa a informação visual. É evidente que o nosso cérebro conclui que isto é uma bola, devido ao sombreamento sutil em sua superfície. Mas nós não temos consciência dessa sombra sutil. Por algum motivo, o nosso cérebro omite essa informação consciente sobre como ele interpreta essa informação visual. Dr. Snyder acredita que durante a nossa rotina diária, o cérebro é inundado por sons, imagens, fatos e números. Contudo, ele tem a capacidade de filtrar grande parte disso. Portanto, a nossa percepção consciente é uma versão simplificada da realidade. Desse modo, evitamos uma sobrecarga sensorial, que nos permite interagir com um mundo bastante complexo. O tempo todo nós somos bombardeados com informações. E seria impossível processarmos todas elas, seríamos sobrepujados. Então precisamos rapidamente rotular, conceitualizar e comprimir essa informação. O Dr. Snyder acredita que nos savantes, a parte do cérebro que bloqueia a enxurrada de sensações e informações cruas está rompida. Mas ele não sabe ao certo que parte do cérebro seria essa. Sem essa filtragem, os savantes frequentemente se sentem sobrepujados ou confusos. Mas esse mesmo filtro quebrado permite que eles acessem as informações cruas e não processadas que se mantêm inacessíveis para nós. Enquanto nós inconscientemente reconhecemos e calculamos perspectivas e sombras que nos permitem identificar formas, os savantes conseguem enxergar aquilo que nós filtramos. Os savantes veem o mundo como ele realmente é. Eles podem ver as sombras, então, obviamente, podem desenhá-las. Se nós pudéssemos ver as sombras, nós também as desenharíamos. Ou, no caso da memória mecânica, um savante registra centenas de fatos que o nosso cérebro separaria por prioridade e, em grande parte, filtraria através do esquecimento. A conclusão surpreendente do Dr. Snyder é que se todos fôssemos capazes de acessar as informações inconscientes que bombardeiam o nosso cérebro constantemente, nós também teríamos habilidades como as dos savantes. Eu acredito que podemos acionar as habilidades semelhantes às dos savantes em pessoas saudáveis e normais, desligando nelas a parte do cérebro afetada na maioria dos savantes. O Dr. Snyder tem certeza de que se pudesse encontrar a parte certa do cérebro para desligar, poderia transformar pessoas comuns em savantes temporários. Considero essa ideia intangível. Existem muitas pessoas no mundo todo que tiveram o lado esquerdo do cérebro afetado. Foram atingidas por carros, caíram da bicicleta e coisas do gênero, mas elas não se tornaram savantes. O Dr. Snyder é o primeiro a admitir que não tem certeza de qual deverá ser o alvo no cérebro, mas novas tecnologias e o caso fascinante de um jovem savante do outro lado do mundo podem dar um impulso à sua teoria. 17 de agosto de 1979. Esse foi um dia de verão que Orlando Sorrell nunca esquecerá. Ele tinha 10 anos e jogava beisebol. De repente, ele caiu no chão. Uma bola o atingiu do lado esquerdo da cabeça. A minha cabeça inchou e não entendi por quê. Só sentia muita dor do lado esquerdo. E depois, do nada, ele se dá conta de que tem uma estranha habilidade. Uma coisa que ele não era capaz de fazer antes. De hoje até 1979, eu posso dizer o dia exato da semana em que caiu, qualquer data. Da noite para o dia, o garoto que amava jogar beisebol se tornara um savante espontâneo, um gênio do cálculo do calendário. 30 de junho de 92 foi uma terça, 18 de setembro de 84 foi uma terça, 21 de maio de 80 foi uma quarta. Orlando insiste que não memorizou,
e que também não está calculando as datas. Tenho mais o que fazer do que me sentar e ficar estudando um calendário. E desde o acidente, Orlando também é capaz de se lembrar do clima na maioria dos dias na Virgínia, onde ele mora. 2 de março de 80 foi um domingo e tivemos uma nevasca. Orlando está aturdido por esse dom peculiar e também por suas estranhas limitações. Quando o assunto é qualquer dia anterior ao seu acidente, ele não tem nenhuma habilidade especial. A sua história fascina o Dr. Alan Snyder. O fato de que Orlando Sorrell foi golpeado na cabeça e, de repente, é capaz de fazer cálculos de calendário que era incapaz de fazer antes e nem se interessava por isso, para mim, é uma prova de que as habilidades dos savantes existem em todos nós. O Dr. Snyder acredita que Orlando pode fornecer evidências vitais para comprovar a sua teoria. Portanto, ele o apresenta à Dra. Joy Hirsch, da Universidade de Colômbia, uma colega sua na cidade de Nova York. Orlando concorda em participar de uma experiência que nunca foi feita antes com um savante espontâneo. Uma varredura cerebral com uma máquina extraordinária. A ressonância magnética funcional é uma técnica bem nova que nos permite olhar não só a estrutura do cérebro, coisa que a ressonância magnética comum também faz, mas nos permite ver como o cérebro realmente funciona. E esta será a sua tela de cinema. Tudo bem. Então, tudo que captarmos será jogado naquela tela e você verá através do espelho. Tá certo. A ressonância magnética funcional detecta quais partes do cérebro ficam ativas quando uma pessoa está pensando ou vendo alguma coisa, ouvindo ou se movendo. Cada uma das linhas representa uma vista axial do cérebro. O experimento fotografa 25 fatias diferentes do cérebro e registra as mudanças do fluxo sanguíneo. Desse modo, os pesquisadores poderão ver quais partes específicas do cérebro ficam ativas quando o cérebro realiza diferentes tarefas. E pela primeira vez, os cientistas terão uma imagem do cérebro de um savante em ação. Mantendo a cabeça praticamente imóvel, Orlando lê perguntas sobre o calendário e sobre o clima. E pedem a ele que apenas pense nas respostas, mas não as verbalize. Depois ele recebe perguntas parecidas, mas dessa vez verbalmente. E novamente pedem a ele que apenas pense na resposta. É importante fazer esse teste das duas maneiras, porque o cérebro processa informações visuais e auditivas em áreas diferentes. A Dra. Hirsch irá identificar as atividades idênticas nos 2 testes. Quando o experimento termina, a Dra. Hirsch mostra os resultados a Orlando. Então, claramente, o que descobrimos com isso é que todo o seu cérebro está envolvido. 26 áreas no hemisfério direito e 35 áreas no hemisfério esquerdo estão envolvidas quando Orlando faz cálculos de calendário. Em 21 áreas, os hemisférios esquerdo e direito espelham um ao outro. Por exemplo, aqui, o giro frontal medial está ativo em ambos os lados do cérebro. Algumas das áreas que ficaram ativas surpreenderam, como esta do sistema límbico, que está associada à emoção. Sabia que isso estava acontecendo no seu cérebro enquanto fazíamos o teste? Eu sei que tinha muita coisa acontecendo lá dentro, mas quero dizer... Em Sydney, o Dr. Snyder ficou particularmente impressionado com esta varredura do cérebro de Orlando, se lembrando do clima ou realizando uma tarefa que envolvia a memória. Comparada a esta varredura que mostra o cérebro fazendo cálculos de calendário, as duas varreduras são bem diferentes. Prova, afirma ele, de que Orlando não usa predominantemente a memória quando calcula os dias da semana. Muitos argumentam que os savantes fazem os cálculos de calendário usando a memória. Mas agora, pelos resultados do Dr. Hirsch, sabemos que Orlando não usa a memória. Mais emocionante ainda é uma comparação entre esta varredura de Orlando fazendo cálculos de calendário e esta aqui, de uma pessoa fazendo cálculos matemáticos. Embora o cérebro de Orlando esteja